Vamos lá, então, gente. Vou falar um pouquinho hoje sobre tabela periódica para vocês. Então, vamos dar continuidade aí à nossa disciplina. Como eu disse, a gente não vai parar de ver distribuição eletrônica. A gente vai toda hora voltar nesse assunto, tá? Então, só deixa eu conseguir compartilhar aqui, fazer a apresentação aqui. Vamos lá. Lembrando um termo que a gente só ouviu falar durante essas aulas, mas não demos muita atenção ainda, que é camada de valência, tá? Camada de valência é o nível mais afastado do núcleo de um átomo e pode ser determinado através da distribuição eletrônica, tá? Então, aqui eu tenho o meu núcleo, prótons e nêutrons, e os elétrons orbitando em volta. Essa camada mais externa a gente chama de camada de valência. É com essa camada que a gente vai trabalhar para estudar as ligações químicas, tá? Então, os elétrons que estão nessa última camada, eles são chamados de elétrons de valência. Então, aqui, o exemplo do átomo de sódio, que a gente tem 11 prótons e 11 elétrons. A hora que eu faço a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, a gente olha e a gente vê que a última camada aqui é a camada 3, tá? Que é a camada mais afastada do núcleo. E a gente tem só um elétron nessa camada. Então, a gente fala que essa camada de valência tem um elétron só. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho um átomo de germânio aqui que tem 32 elétrons. Fazendo a distribuição, eu chego que a minha última camada é a camada 4, onde eu tenho elétrons no subnível S e no subnível P. Então, eu tenho 6 elétrons na última camada, tá? Ah, não, perdão, são 2 aqui. Então, 2 e 2. Tenho 4 elétrons na minha última camada, tá bom? Então, na camada de valência, eu tenho 4 elétrons. Estão nos subníveis S e P da camada 4. A tabela periódica, vocês vão ver no próximo slide, tem um vídeo que depois vocês assistem, tem aproximadamente 19 minutos, conta a história aí do sonho de Mendeleev. Então, foi o Mendeleev que criou uma tabela periódica que organizava os elementos numa ordem crescente de massa atômica, tá? Então, ele fez esse primeiro rascunho aí de uma tabela periódica, mas depois foi esse outro cientista, o Moseley, que descobriu experimentalmente os números atômicos, tá? Que são as quantidades de próton. E aí ele organizou a tabela segundo o número atômico, não mais a massa atômica. Mas não tivemos tantas mudanças assim, tá? Porque o número atômico é o número de prótons, a massa é prótons mais nêutrons, então a gente não teve tanta mudança desse jeito, tá? É bem legal a história, tá? Vou fazer um spoilerzinho aí. O Mendeleev, ele estava assim super ansioso tentando montar uma sequência lógica, porque já tinham vários elementos, muitos ainda não estavam descobertos, mas eles tinham vários já, e ele tentou criar alguma coisa, estava tentando criar alguma coisa que fizesse sentido. E aí, de tanto ele ficar pensando nisso, ele ficou cansado, deu uma cochilada, e nesse momento veio um insight de como ele deveria organizar. E aí, ele foi o primeiro a propor como seria uma tabela periódica. É bem legalzinho, tá? Não fiquem com preguiça de assistir o documentário. Então, a tabela periódica, ela é agora, a nossa atual, ela é organizada em ordem crescente de número atômico, tá? Aqui tá o link do vídeo, depois vocês assistem, tá? Tem 19 minutos. Mas é bem interessante, é bem gostoso de assistir. É um documentário um pouco antigo, mas é bem legal. Chama O Sonho de Mendeleev. É meio lenda, assim, mas faz sentido. Tem outras descobertas na química que também foram insights
que não foram totalmente baseados em experimentos e afins, que fazem todo sentido, tá? Então, o sonho de Mendeleev é bem interessante. Vão assistir depois, por favor. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui. Os elementos, eles estão organizados aqui, ó, dentro dessa tabela periódica. A gente vai observar depois que nós temos grupos, 1, 2, 3, 4, 5, períodos, tá? Que são essas linhas. E a gente vai ver que fazem algum sentido, por isso que eles estão organizados dessa forma, tá? Então, eles estão aumentando em número atômico, ó, a gente pode ver, o hidrogênio, ele não tem uma família definida, então, às vezes, a gente encontra o hidrogênio aqui no cantinho, às vezes ele está mais para cá, ele pode estar perdido aqui no meio, mas os outros aqui, a gente acaba encontrando alguma similaridade em algumas características, e se a gente observa, ó, o número atômico está aqui em cima, 3, 4, 5, 6, 7, está organizado em ordem crescente de número atômico, tá? Então, ó, o primeiro elemento que aparece aqui é o hidrogênio, que tem o número 1, depois vem o hélio, aqui, ó, número 2, lítio, berílio e por aí vai. Os elementos, eles também aparecem organizados em linhas verticais, que são denominadas de famílias ou grupos, tá? Atualmente, as famílias vão de 1 até 18, deixa eu ver se tem continuação da tabela aqui. Então, peraí, as famílias vão de 1 até 18, e os elementos de uma mesma linha possuem a mesma quantidade de elétrons na última camada eletrônica, e devido a isso, suas propriedades são semelhantes, tá? Então, ó, de 1 a 18, e os elétrons que estão aqui na mesma linha, eles vão observar que na última camada, quando você faz a distribuição, eles vão ter o mesmo número de elétrons. Pode ser que vai mudar a camada, porque a gente tem uma ordem crescente de elétrons, então pode ser na camada 3, 4, 5, mas você vai acabar encontrando sempre a mesma quantidade de elétrons dentro dessa última camada. Então, eu tenho aqui, ó, no grupo 1, ou família 1, o lítio, o sódio, potássio, tem um elétron na camada de valência, que é a última camada, tá? Eles são classificados, a família ou grupo 1, de metais alcalinos. A família ou grupo 2 são os alcalinos terrosos. Eles têm 2 elétrons na última camada. Depois, a gente vai ter toda essa parte de 3 até 13 aqui, ó. Toda essa parte aqui são metais de transição. E aí, depois, 13, a gente tem um grupo específico aqui, que é o grupo do boro, tem 3 elétrons na última camada. 14, 4 elétrons. 15, 5 elétrons. 16, 6 elétrons na última camada, são os calcogênios. 17, os halogênios. 18, os gases nobres, tá? Então, vocês vão ter que acabar ao longo do tempo que a gente vai explorar a tabela periódica, saber mais ou menos quem está presente aqui nos metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios e gases nobres. Esses são os grupos ou famílias mais comuns e as mais cobradas em vestibulares, Enem e afins. Então, a gente acaba de tanto utilizar em exercício decorando, e a gente tem que saber. E aí, vocês acabam encontrando frasezinhas de cursinho, né? Tipo aqui, para decorar. Família 1, li na cama, Robson Crusoe em francês. Aí você decora que o li é lítio, o na, sódio e por aí vai. Esse outro, Bela Magrela casou com o senhor Barão Ratão. Aí você vai decorando também aqui, tá? Fui, aqui eu não lembro mais, mas tem também, tá? Vocês podem encontrar essas frasezinhas para ajudar a decorar. Aí, vamos lá. A organização dos elementos também envolvem as linhas horizontais, tá? A gente estava falando dos grupos ou famílias, que são as verticais, mas as horizontais também, que são os períodos. Nos períodos, a gente tem a quantidade de camada eletrônica que são preenchidas em cada átomo dos elementos. Então, por exemplo, todos os elementos do primeiro período possuem apenas uma camada eletrônica.
todos do segundo período possuem duas camadas eletrônicas. E assim vão até de 1 a 7. Então, aqui, ó, primeiro período, que seria o hidrogênio e o hélio, tá? Eles ocupam só uma camada, só a camada 1. O segundo período ocupam a camada 2. Terceiro período, camada 3. Então, na hora que eu faço distribuição do elétron, eu vou até a camada 3. Quarto, quinto, até o sétimo período. No sétimo período, todos que estão aqui, você chega até a camada 7, porque você tem um número grande de elétrons. Na hora que você faz a distribuição, você chega até a camada 7, tá? Então, são propriedades que a gente consegue, olhando para a tabela periódica, já consegue ter uma ideia. Então, todo mundo do mesmo período tem a mesma quantidade de camadas, vai mudar os elétrons, então muda um pouquinho na camada de valência, só que aí eu olho para a família, e aí eu vejo quantos elétrons tem na camada de valência. Então, a gente consegue fazer essas associações, tá? E, além disso, os elementos são separados em elementos representativos e elementos de transição. Os representativos, eles estão nas camadas 1 e 2, que eu falei que a gente tem que decorar, alcalinos, alcalinos terrosos, e de 13 até 18, que ali incluem halogênios, calcogênios, gases nobres, tá? E os de transição, que são os metais de transição, eles estão dentro da família 3 até 12. Então, eu tenho aqui, ó, 1 e 2 são os elementos representativos, de 13 a 18 também. Aí, essa parte aqui são os elementos de transição. Depois a gente vai ver mais calmamente porque esses nomes, mas os representativos são aqueles que eu falei que são os mais utilizados, os mais trabalhados, então é eles que a gente tem que se atentar mais, tá? E aqui a gente tem um pool de elementos que a gente ainda vai explorar um pouquinho mais. Os elementos representativos são aqueles que estão aqui, né, na 1 e 2 e de 13 a 18. Eles possuem elétron mais energético no subnível S ou P, dependendo da família que eles pertencem. Então, na família 1, quando eu faço a distribuição eletrônica do sódio, do potássio, do rubídio, eu termino aqui, a última camada 3, um elétron na última camada. Vou até aqui, um elétron na última camada. Faço a distribuição, um elétron na última camada. Então, esses da família 1, eles têm essa similaridade. Na família 2, mesma coisa. Quando eu faço a distribuição, eu encontro 2 elétrons na última camada. Os elementos de transição são aqueles que se localizam na região central da tabela periódica, tá? E eles acabam nos subníveis D ou F e geralmente são incompletos. Então, eu não vou até D10 aqui, eu termino 3D6. Nesse outro caso, da prata, 3D9, podia ter ido até 10, mas não tem, acaba em 9. O ouro também. Então, aqui a gente encontra alguma relação entre eles. Outros elementos com números atômicos grandes, ó, 92, 89, 57, eu vou fazer a distribuição, eles são do elemento, são elementos de transição. A gente observa que eles acabam aqui nas camadas diferentes no subnível F, por exemplo. Então, são coisas que a gente vai encontrando de similaridade para tentar relacionar. Mas o que eu quero que vocês consigam observar é lembrar quem são os representativos, família 1 e 2, famílias 1 e 2, e de 13 a 18, que é com eles que a gente vai trabalhar para fazer ligações químicas e afins. Esses outros dos elementos de transição também participam, mais e menos, então vamos nos atentar mais para os representativos, e aí por exclusão a gente já sabe quais são os de transição, e começar a tentar entender isso de camada de valência, de elétron nessa última camada, encontrar essas similaridades, tá? Então, na tabela periódica atual, os elementos químicos são agrupados em 4 grupos principais. E segundo as suas propriedades físicas e químicas, a gente tem os metais, semimetais, ametais e gases nobres, tá? Então, aqui tem uma tabela mostrando essa separação. Metais alcalinos terrosos, os metais de transição,
família do boro, família do carbono, do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres, tá? Esses aqui de baixo, a gente vai dar atenção um pouco mais para frente. Então, aqui a gente tem todos esses, são elementos metálicos, tanto os metais alcalinos, alcalinos terrosos e os de transição. Esses outros aqui a gente chama de semimetálicos e elementos não metálicos, que são os gases nobres aqui, halogênios, calcogênios, tá? Os metais, eles constituem a maior parte dos elementos da tabela periódica, como a gente pode ver aqui, né? A maior parte da tabela periódica é composta de metais, representando 2/3 dos elementos presentes, o que resulta num total de 87 elementos. Alguns exemplos são a prata, ouro, cobre, zinco, ferro, alumínio, platina, sódio, potássio, entre alguns outros. Os ametais, nós temos aí 11 elementos: carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre, selênio, flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Os semimetais, a gente tem o boro, silício, germânio, arsênio, timônio, telúrio, polônio. Gases nobres são aqueles lá da família 18, última família da tabela periódica. Hélio, que é usado para encher os balões, neônio, argônio, criptônio, xenônio, randônio. Então, ao longo do tempo, a gente acaba decorando os nomes dos principais, meio que mais ou menos a localização deles, mas esse não é o objetivo agora. O objetivo é conseguir entender algumas similaridades, conseguir começar a explorar a tabela periódica. Eu preparei para vocês uns exercícios no Super Professor que eles falam. Na família dos calcogênios, tem X elétrons na última camada, então você vai ter que conseguir olhar para a tabela periódica e encontrar, pode fazer, pegar o número atômico e fazer a distribuição, para ver se é aquilo mesmo que ele está falando. A ideia é ter similaridade com a tabela, familiaridade agora com a tabela periódica. Eu deixei lá no Moodle para vocês uma tabela periódica, que agora vocês podem, quem tiver como baixar, imprimir, imprima e guarda com vocês. Se não conseguir imprimir, tenha sempre salvo aí no desktop ou na tela principal do celular para vocês irem abrindo e trabalhando com ela, que a partir de agora a gente vai usar bastante tabela periódica, tá? Então, já deixei uma lá, se você já tiver uma em casa que você costuma usar, pode utilizar também, não precisa usar aqui, eu coloquei, porque na grande parte delas são parecidas, tá? Eu vou até abrir para vocês verem. A tabelinha que eu selecionei para vocês. Então, vocês podem trabalhar com essa, que está aqui, ou, como eu disse, aqui vocês têm. Esse QR Code aqui eu testei, ele leva a um site, que é esse aqui, www.tabelaperiodica.org.br, onde você clica no elemento e você vê mais sobre ele, nome, vê mais ou menos o que está aqui, mas tem alguma descriçãozinha a mais. Então, é até interessante. E aqui, ó, como eu sempre falei, geralmente uma tabela periódica, ela vem aqui mostrando como ela está representada, tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu aumentar esse tamanho aqui para ver se a gente consegue ver melhor. Então, aqui, o que eu tenho? Uma tabela periódica, e aí ele está mostrando para mim que na tabela periódica, ele está colocando o número atômico em cima, embaixo o peso atômico, o nome do elemento e o símbolo dele. Então, eu sei que a hora que eu olhar para cá, eu sei que em cima é o número atômico e embaixo é a massa. E aí eu sei que esse é o germânio, porque está escrito. Então, tem tabelas periódicas que mostram a distribuição eletrônica em camadas aqui do lado. Então, na camada 1 tem 2, camada 2 tem 8, e aí você tem que fazer de qualquer jeito a distribuição nos subníveis. Ela tem algumas tabelas que dão para a gente distribuição nos níveis. Algumas também colocam o que são aqui, metais de transição, algumas não. Então, essa aqui é uma das mais simples e a gente já consegue tirar muita informação dela. E aí tem outras que são mais completas, mas
com essa daqui já dá para trabalhar. Tendo o número de prótons e massa, vocês viram que a gente faz várias relaçõezinhas e a gente consegue tirar várias informações. Então, fiquem à vontade para imprimir essa, caso vocês queiram, ou se vocês têm outra que vocês costumam trabalhar. Um detalhe importante, algumas tabelas não têm esse número quebrado de massa, vem com um número inteiro, tá? Então, nesse caso aqui do lítio, 6,94. Então, vai ter tabelas que a gente vai encontrar como 7. O sódio, 22,990. Então, eu vou encontrar 23. Não tem problema ter essa pequena diferença, tá? A gente vai seguir o exercício. Se o exercício está me dando números quebrados, eu uso números quebrados. Se não, eu faço um arredondamento, tá? Então, não tem problema se você encontrar tabelas com números diferentes aqui na massa, porque não vai diferir muito, é só arredondamento mesmo, tá bom? Eu acho que é só isso. Tem exercício lá para vocês, os slides estão aí. Assistam o vídeo do Sonho de Mendeleev, que é bem legal, tá? Tá no YouTube o link, né? O link na apresentação dos slides vai cair no YouTube. Então, fiquem à vontade aí para fazer o exercício, assistir. E depois, se tiverem alguma dúvida, vocês podem procurar a Isabelle, pode me procurar, tá bom? Então, vou semana aí para vocês. Até mais, então, gente.